Reunião ordinária da Câmara Municipal de Dona Vitória, Estado do Paraná, do dia 2 de setembro de 2013. Declaro abertos os trabalhos da 28ª reunião ordinária do exercício 2013 da 32ª legislatura da Câmara Municipal de Dona Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais valores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação e impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da presidência, senhor Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Wilson Schwartz, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Salmos, capítulo 96, versículo 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Correspondências recebidas. Do vereador Ricardo Adriano Sass. Atendendo previsão legal constante no regimento interno, solicito a Vossa Excelência para que informe ao plenário desta Casa de Leis que, em virtude de motivos de saúde familiar, estarei ausente da 28ª reunião ordinária a realizar-se no dia 2 de setembro de 2013. Ofícios do Executivo. Ofício número
1298/2013, encaminhando os relatórios de atividades das secretarias realizadas no mês de julho de 2013. Ofícios número 1363, 1371, 1355, 1357, 1356, 1337, 1373, 1372/2013, encaminhando os projetos de lei número 158, 159, 155, 156, 157, 153, 152 e 160/2013 para devida apreciação. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 152/2013. Altera o artigo 1 da Lei Municipal número 2626/1998. Projeto de Lei Ordinária número 153/2013. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da Autarquia Municipal de Esportes para o exercício 2013, com recursos de transposição de excesso. Projeto de Lei Ordinária número 155/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação nas fontes 1495 e 1496, FAI-CAPES, para a Fundação Municipal de Saúde. Projeto de Lei Ordinária número 156/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para a Fundação Municipal de Saúde de União da Vitória, utilizando recursos de superávit financeiro de 2012 e contém outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 157/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro e excesso de arrecadação para a Fundação Municipal de Saúde. Projeto de Lei Ordinária número 158/2013. Dispõe sobre a alteração da Lei das Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2014 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 159/2013. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2014 e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 160/2013. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações na fonte 1496 MAC. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 111/2013, 112/2013, do vereador Daniel Fernando Rocha. Indicação número 113, do vereador Wilson Schwartz. Indicação número 114, do vereador Zilioto Daldim. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entradas na Casa de Leis serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao vereador Wilson Schwartz para que informe se há algum dos edis inscrito para uso da palavra no horário do expediente. Nenhum dos senhores vereadores está inscrito, senhor presidente. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Wilson Schwartz, secretário dessa Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 20/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo. Favorável ao projeto de lei ordinária número 20/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 20/2013. Denomina de Zeno Carlos Muxfeld, uma das ruas do loteamento Furlan, no bairro São Gabriel. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 119/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 119/2013. É o parecer. Está em discussão o parecer. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado.
Votação única do projeto de lei ordinária número 119/2013. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, e da outras providências. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado em turno único. Requerimentos. Requerimento número 192/2013, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa. Ao Dr. Fernando Hélio Martins, chefe do Escritório Regional, Médio Iguaçu, DR, informar a esta Casa de Leis quando serão retomadas as obras da ciclovia iniciada no bairro São Gabriel, a qual deveria se prolongar até o trevo da BR-153, trevo de Porto Vitória. Trata-se de uma obra de suma importância, pois aquele trecho da autovia João Reolon recebe diariamente um intenso fluxo de veículos leves e pesados, expondo os ciclistas que trabalham nas empresas das regiões a risco de atropelamento. Está em discussão o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 193/2013, dos vereadores Mário Lúcio Pereira Ferreira e Carlos Humberto Topolsky. A Comissão Municipal de Trânsito para que reveja os serviços realizados na Avenida André Juque, no bairro Limeira, aonde foi diminuída a ilha existente, não solucionando o problema de acesso de veículos em residências. Conforme contato com a administração, a solução seria a retirada em definitivo do obstáculo e a construção de 2 faixas elevadas para pedestres. Em tempo. Destaca-se que, em resposta ao requerimento número 144/2013, informou-se que estaria sendo construída uma faixa elevada próxima ao CEMEI Zilá Fernandes, mas isso não ocorreu. Está em discussão o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 194/2013, do vereador Valdecir José Rático. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria Municipal de Educação utilizar-se da lei número 3037/2003, que dispõe sobre o Programa de Prevenção e Controle de Diabetes nas crianças e adolescentes matriculados nas creches e demais estabelecimentos da rede pública municipal, criando um cardápio especial para os alunos identificados com diabetes. Justificativa. Conforme a lei citada, deve o Poder Público Municipal fornecer aos portadores de diabetes alimentação adequada às suas necessidades. Além da questão da alimentação, o artigo 6º traz algumas competências atribuídas ao município, o qual deve adotar medidas eficazes e adequadas, capazes de abolir práticas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças e adolescentes portadores de diabetes, a exemplo de prática de atividades físicas. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 195/2013, do vereador Altair Lourenço de Souza. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras e de Planejamento urgentemente realizarem estudos no sentido de providenciar a abertura de aproximadamente 80 metros da Rua Tenente Moisés Malheiros de Araújo, iniciando na Rua Expedicionários, interligando a mesma à Rua Deputado Domício Caramela, no bairro São Basílio Magno. Está em discussão o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 196/2013, do vereador Daniel Fernando Rocha. Ao senhor prefeito municipal, para que encaminhe projeto de lei a este legislativo, versando sobre a reestruturação de todos os cargos de livre nomeação existentes no quadro do município de União da Vitória. Inclusive, referido projeto deve regulamentar limitação percentual do número de cargos de confiança preenchidos por livre nomeação, tendo como base de cálculo o número de funcionários estatutários em atividade, obedecendo ao princípio constitucional da proporcionalidade. Além disso, é de se exigir a descrição das atribuições de forma suficiente a permitir a aferição da existência das funções de direção, chefia e assessoramento que justifiquem a vinculação desses cargos a determinada estrutura da administração. Justificativa. Na prática, há muito tempo foi modificado, devido a critérios eminentemente políticos, o termo nomeação por confiança, incluído no artigo 37, incisos 2 e 5 da Constituição Federal. Interpretando sua essência constitucional, temos que confiança haverá de ser considerada em relação às condições de qualificação pessoal e a vinculação do agente escolhido com a função a ser desempenhada.
Assim, em termos jurídicos, não é possível interpretar como simples função, sem mínima correspondência no quadro administrativo, um conjunto de atribuições que deve ser instituído como inerente a um cargo público. Importante destacar a manifestação do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que, abre aspas, a exigência constitucional do concurso público, Constituição Federal 37, inciso 2º, não pode ser contornada a criação arbitrária de cargos em comissão para o exercício de função que não pressuponha o vínculo de confiança que explica o regime de livre nomeação e exoneração que os caracteriza, conforme a consolidada jurisprudência desse tribunal. A jurisprudência pacífica do STF é no sentido que a exigência do concurso público para a investidura em cargo público deve ser interpretada com rigor extremo. Por fim, tendo em vista que a máquina pública municipal tem condições de funcionar normalmente com a diminuição significativa do número de cargos de livre nomeação, ao contrário, o prefeito municipal não teria tomado as medidas de austeridade recentes divulgadas, com a exoneração de dezenas de comissionados. É hora para tomar as medidas propostas e, inclusive, vincular o próximo mandatário municipal a não inchar novamente os quadros de servidores não concursados. Nesta esteira, conclui-se que deverá haver uma proporcionalidade de cargos efetivos preenchidos por servidores concursados e o número de comissionados sempre respeitando o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, de que esses últimos servem exclusivamente para chefia, direção e assessoramento. Está em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador proponente. Senhoras e senhores, aqui presentes, boa noite a todos. Colegas vereadores, mesa diretora, senhor presidente, boa noite. A questão aqui levantada é sobre a vinculação dos cargos de confiança, não só para o atual prefeito, mas também para as próximas legislaturas. Por quê? Como funciona? Hoje, nós da Câmara de Vereadores não podemos fazer lei sobre a matéria, porque pelo artigo 22 da Constituição, ela é de iniciativa do prefeito municipal. Mas considerando essa semana os acontecimentos em que o prefeito municipal entendeu que o número de cargos de confiança era muito grande, que estava inchando, a folha de pagamento, ele entendeu, como medida de autoridade, estamos aqui, eu sou da oposição, mas não é aquela oposição oba-oba, de fazer oposição por eu fazer. E jamais também vou ser um carimbador de projetos de lei que eu entendo não legais, não constitucionais. Mas nesse caso eu tenho que elogiar o prefeito. Por quê? A prefeitura municipal estava mesmo inchada. Nós estamos chegando a quase 2% de despesa com o pessoal na folha de pagamento, sendo que o limite é 54%. Já passou do limite prudencial, aquele que é prudente. Então, o que o prefeito fez? O que determina a Constituição? Primeiro, cargos comissionados devem ser reduzidos. E o que aconteceu? O União da Vitória, há muitos anos, vem criando cargos políticos para usar em eleições, para usar como moeda de troca. E isso tem que acabar. E como acabar isso? A gente pode obrigar o prefeito? Não, porque vem de lá. Mas considerando que o Pedro Ivo tomou essa atitude de diminuir os cargos de confiança, salutar seria ele mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal para vincular já os próximos mandatários também. Vincular todo mundo, tomar a mesma atitude que ele tomou. Porque nada obsta de acabar esse mandato, digamos que mude o prefeito que vem nomeia tudo de volta. E passa de 100 cargos de confiança novamente. Então, já que tomamos uma atitude dessas, vamos completar o trabalho e fazer bem feito para o futuro. Essa regulamentação vem no artigo 169 da Constituição, que diz que tem que ter um limite máximo de gastos com o pessoal. Daí vem a famosa Lei Camata, no começo, que colocou esses números, 54% para o executivo e 6% para nós, legislativo. Então, não podemos de forma alguma, se começar a chegar aos 54%, os investimentos serão todos bloqueados, não sai mais certidão negativa. Então, ele tomou a atitude correta no momento, porque não pode, de forma alguma, faltar investimento em educação, não pode faltar investimentos em saúde. O que pode ser feito é acabar com cargos políticos, e é isso que ele fez. Então, é essa a tônica do meu requerimento, para que seja enviado um projeto de lei
para vincular também para o futuro. Porque não podemos pensar apenas agora. Nós temos que ter não uma visão imediatista, e sim uma visão a longo prazo. É isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, imprensa, eu gostaria de reforçar o pedido do requerimento do vereador Daniel, por toda a justificativa e principalmente pelo que ele falou da questão da proporcionalidade, da razoabilidade, e também que seja cargo, quando for de confiança, respeitando a questão técnica, para que evite-se um inchaço na folha e o prefeito tenha apenas que administrar a folha. Dessa forma, desses cortes, eu acho que isso é viável e salutar para o município, uma vez que temos muitos problemas de necessidades básicas. Então eu vejo que o requerimento é procedente e tem uma finalidade importantíssima, mesmo obedecendo à lei e à Constituição Federal. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa diretora, quero cumprimentar a todos também e apoiar o requerimento. Eu vejo que a dificuldade grande do município de Nova Vitória, houve mais de 4 milhões de corte de fundo de participação, e não seria bem até a quantidade de cargos, mas e sim a renda, a receita, baixou aproximadamente 4 milhões, ou até passou. E, nesse momento, a dificuldade vem justamente porque os órgãos fiscalizadores não vão perdoar. Se realmente, vamos dizer assim, a Prefeitura de Nova Vitória não conseguir a manutenção, deveremos ficar realmente sem aprovação dos projetos. Isso porque ficaremos inadimplente com o fisco da Prefeitura, que é o Tribunal de Contas, né? Então, eu acho correto e apoio o requerimento. Parabéns, vereador. Está em votação o requerimento. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 197/2013 do vereador Daniel Fernando Rocha. Ao senhor prefeito municipal, para que informe esta Câmara de Vereadores se existe projeto a ser executado no imóvel que pertencia à rede federal, local das casas utilizadas como moradia dos ferroviários. Caso positivo, favor enviar detalhes do projeto e, se necessária, a demolição das casas existentes, qual será a contrapartida para moradores que lá residem, ou seja, qual é a intenção da Prefeitura com os moradores, construção de novas casas ou apartamentos no local, realocação, para onde, etc. Na existência de projeto, informar se existe alguma intenção de construção no local com a demolição das casas existentes, pois os moradores do local têm direito à publicidade de todos os atos e à prévia notificação sobre o destino do local. Justificativa. Existe uma moradora que lá está há mais de 70 anos, além dessa são idosos e adultos que moram há diversos anos no local, além de jovens e crianças que nasceram e até hoje habitam as referidas casas. Tais cidadãos foram surpreendidos com o cadastro realizado pela municipalidade no local. A preocupação dessas famílias é intensa, pois existem comentários de que o município quer retirar todas as famílias do local, tendo em vista que se tratam de residências unifamiliares, ocupadas há muito tempo, e assim passou a ser a situação social e não patrimonial, sendo que a assistência social pode ser definida como uma política pública, integrada por um conjunto de ações de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos brasileiros atendimento às necessidades básicas para o efetivo exercício dos direitos, que constitui a cidadania. Um desses direitos é o de moradia, ainda mais quando esse direito se torna habitual e permanente e justo, como no caso em tela. Por fim, os interessados e esta Câmara de Vereadores necessitam um pronunciamento oficial sobre o tema, pois, segundo relatos de moradores, estão afixadas placas nas casas com a seguinte inserção: interditado, área de risco, sendo tal situação constrangedora e preocupante para os demais moradores, pois não existe publicidade sobre o risco que as pessoas estão correndo, pois a Defesa Civil não interditou as moradias lá existentes. Diante de todo o exposto, é urgente o esclarecimento de todas as questões suscitadas.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, muitos podem, às vezes, lembrar da ação de usucapião, mas o artigo 102 do Código Civil proíbe a ação do usucapião em imóveis públicos. Pode vir uma discussão, porque a extinta Rede Ferroviária Federal, Sociedade Anônima, era uma empresa de economia mista. A empresa de economia mista. Só que ela com personalidade de direito privado. Então fica aquela dúvida, nesse caso, cabe ou não cabe a ação do usucapião? No caso específico da rede, não, porque os imóveis foram incorporados pelo governo federal, patrimônio público. Então, quando a rede iniciou as suas atividades, todo o patrimônio imobiliário da rede pertencia ao governo federal. É por isso que, no caso Intela, na minha opinião, não cabe a ação de usucapião. Por outro lado, nós temos que lembrar que existem moradores há 70 anos, 30 anos, 20 anos. Então, às vezes, ele pode sair de uma questão de direito e partir para uma questão de justiça. É isso que nós temos que verificar. O grande mérito da prefeitura, do atual prefeito, nessa questão aqui, foi que ele, pelo menos notícias da época, foi o primeiro prefeito do Brasil que conseguiu cobrar IPTU da Rede Ferroviária Federal. Porque ele entrou com ação na justiça e a rede veio até nós na época, isso em 1999, começar as negociações sobre o IPTU da rede ferroviária. A rede sempre discutiu e sempre ganhou as ações em cima do artigo 150, 5º da Constituição, dizendo que ela era imune. Ela não devia pagar o IPTU por causa da imunidade tributária. Porém, foi para o fórum o processo, na época o prefeito mandou o processo via cobrança judicial, e a Rede Ferroviária Federal, com boa intenção, veio conversar com a auditoria fiscal da prefeitura na Vitória. Isso, quando a rede terminou a transação, o prefeito não era mais o Pedro Ivo, ele que iniciou o processo de conversação, e acabou com o prefeito Hussein Bacri. Na época, o auditor da Rede Ferroviária Federal, que vem de Belo Horizonte, ele veio para cá, para ver toda essa questão do IPTU. Eu não lembro bem os números, isso há 10, 12 anos atrás, só que, se eu não me engano, a rede pedia cerca de 3 milhões e meio pelo imóvel. E 1,5 milhão, mais da metade, foi em dívida de IPTU, e o resto foi parcelado. Então, todo esse entorno, esse entroncamento ferroviário, a gente sabe que as pessoas que moraram anos e anos deram um suor pela nossa cidade, pelo nosso município, muitos estão morando ali ainda. Tem muitas pessoas que estão diversos anos ali. Então, por isso que nós temos que criar essa situação como um caso de justiça, conversar com todos esses moradores, e nós, vereadores, como defensores do povo, junto com o prefeito municipal, para verificar qual que é a melhor saída para a questão desse caso que já está se tornando cansativo para os moradores. Cansativo, porque diversos anos eles não sabem, vão continuar ou não vão, continuam criando seus filhos ali ou não continuam, ao mesmo tempo que eles têm que brigar pelo patrimônio que eles entendem seja deles. Então, por isso que nós temos que conversar, colocar o diálogo e achar a melhor saída possível para que fique bom para a Prefeitura Municipal e principalmente para os moradores daquelas casas, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zilioto Daldim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente. Eu estive na primeira, acho que foi a primeira reunião que teve lá no ferroviário com os moradores, ouvindo a população, os moradores lá, sobre o referido problema. Eu procurei ser bastante claro, eu estava representando, não estava representando a Câmara Municipal e não estava representando a Prefeitura Municipal, eu estava lá como vereador. E me prontifiquei a agendar uma reunião com o prefeito, para que o prefeito recebesse em seu gabinete alguns moradores, né, que formassem uma comissão e fosse lá para conversar com o prefeito. Até foi me solicitado que aguardasse alguns dias pelo pessoal de lá, para que a gente me desse um ok para agendar. Eu falei com o prefeito, ele disse que está tudo ok, se quando precisar
Quando o pessoal quiser ir à prefeitura ter uma conversa com ele, está à disposição, vai receber o pessoal e assim poderá explicar as suas intenções e o pessoal tirará suas dúvidas. Então, está aberto aí ao pessoal do ferroviário, se quiserem agendar a reunião, o prefeito vai recebê-los. Seria isso, senhor presidente. Está em votação o requerimento. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 198/2013, do vereador Valdir Luiz Cortellini. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente, entrar em contato com a Copel, solicitando e autorizando a mesma, proceder à extensão da rede de energia elétrica com a colocação de 3 postes e luminárias na rua Professora Maria Parisi, iniciando no imóvel 326, até encontrar a confluência com a rua João Estácio de Paula, nas proximidades do imóvel número 493, no bairro São Sebastião. Essas medidas beneficiarão várias famílias, bem como dará maior segurança aos munícipes da região. Está em discussão o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 199/2013, do vereador Valdir Luiz Cortellini. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente, entrar em contato com a Copel, solicitando e autorizando a mesma, proceder à extensão da rede elétrica com colocação de 1 poste com luminária na rua Irmãos Gonçalves de Andrade, próximo ao imóvel número 374, ao lado da escola ucraniana, no bairro São Brás. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 200/2013, do vereador Zilioto Daldim. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Planejamento incluir no programa de asfaltamento de vias públicas o trajeto oficial da rua ucraniana, com aproximadamente 100 metros de extensão, no bairro Nossa Senhora do Rossio. Está em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador proponente. Senhores vereadores, senhor, na verdade, esta rua, ela foi aberta num sentido e, sabei-me Deus por que o motivo, mudou-se o percurso da rua. Foi asfaltada essa rua, deixando a população da esquerda, do lado esquerdo, com estrada de chão. E a rua foi mudada por causa de um loteamento, se não me engano, e foi feito aquele asfalto e o pessoal há anos vem solicitando esses 100 metros de rua. É um pedacinho pequeno, aquela população merece esse. E eu, durante os 4 anos passados, eu fazia essa solicitação ao Juco, verbalmente, sempre cobrando o prefeito Juco, para que se fizesse esse asfalto. Eu acredito que dá para fazer até um antipó bom ali, resolveria o problema. Mas venho agora fazer esse requerimento para que se reforce, através do nosso prefeito, aí já estive conversando com ele também esses dias atrás sobre isso, e que se resolva esse problema que há tanto tempo que a população vem solicitando. Seria isso, senhor prefeito. Está em votação o requerimento. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 201/2013, do vereador Zilioto Daldim. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o departamento competente providenciar a limpeza e retirada de entulhos dos terrenos da rua Lúcio Vilovarte, no bairro Sagrada Família. Justificativa. Trata-se de terrenos desocupados pelas famílias que foram realocadas nos novos conjuntos do município. Após a retirada das famílias, os terrenos ficaram abandonados, sem nenhum tipo de manutenção, o que traz insegurança aos moradores circunvizinhos, devido a possíveis problemas de saúde. Está em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer o uso. Com a palavra, o vereador Carlos Topolsky. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de ter falado do decreto da Secretaria de Estado do Governo, o decreto 8.476, de 8 de julho de 2013, publicado no Diário Oficial número 8.994, de 15 de julho, onde o governador do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 87, inciso 3º e 6º, da Constituição Estadual
e considerando a necessidade de contenção de despesas e de manter o equilíbrio das contas públicas, decreta, artigo 1º, os órgãos de administração pública direta, as entidades autárquicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista dependentes deverão, a partir da publicação deste decreto, reduzir em 25% as suas despesas, principalmente aquelas classificadas em outras despesas correntes. Então, na verdade, esse requerimento do vereador Rocha, parabéns pelo seu requerimento, vem ao encontro desse decreto, que não é só a Prefeitura de Nova Vitória que tem que tomar essas medidas, que hoje a gente sabe que é dolorosa para o prefeito, para o vice-prefeito, e não é porque eles querem, não. É o decreto do Estado hoje que todas as prefeituras estão com problema. Nós sabemos hoje que a União da Vitória investe na educação, que deveria ser 15%, e está investindo 25%. Professores, que nada mais justo o salário do professor, mas tem professores hoje que estão aposentados, e com certeza o prefeito Pedro Ivo, o Jair Brunhago, em comum acordo, que não é o prefeito Pedro Ivo nem o Jair Brunhago, são ambos, estão tomando uma decisão e fazendo com que esses professores hoje, 14 professores, com um salário médio de 6.000 a 6.500 mensais. Não que não seja justo o salário. Que bom se todos os professores tivessem esse salário. Mas já tem tempo de aposentadoria, então vão ser convidados a ir ao gabinete, conversar com o prefeito, o vice-prefeito, e com certeza vão ter que se aposentar. Na saúde, o município, por lei, tem que investir 25%, hoje está investindo 37%. Vai ter que reduzir também, principalmente salários. Cargos comissionados, a prefeitura hoje tem, vereador Rocha, 90. Tinha, porque na semana já foram feitas 40 exonerações de cargos de comissionados. 40 em uma semana. Então, na verdade, o prefeito está fazendo um corte radical, ele, o vice Jair Brunhago, porque a gente sabe que é uma determinação do governo do Estado também, e se nós continuarmos como está hoje, o município, no ano que vem, não terá sua negativa estadual, federal, e não teremos os recursos necessários e nem os projetos aprovados. Você vê o FPM, que o vereador falou ali há pouco, nós estamos perdendo 10%, 10 milhões, né, vamos dizer assim, nesse ano já do FPM. Então foi uma queda radical. A nossa receita caiu também, o senhor já citou. O IPTU, nosso hoje, em relação ao IPTU de Porto não querendo comparar, é 1 milhão e 800 a menos. Porque a gente vê que há mais de 10 anos não é feito um ajuste no IPTU. É muita inadimplência, a gente sabe que vai de novo sobrar para o prefeito Pedro Ivo, Jair Brunhago, cobrar na justiça, porque existe muita sonegação de IPTU. Muita gente não está muito preocupado. Isso é a receita do município. E nós, vereadores, como estamos nessa casa, nós temos que fiscalizar e cobrar. Tanto é que eu tenho ido diariamente no gabinete saber como é que está, porque eu sei que vai doer para muita gente as demissões, corte de salários, cargos de comissionados, mas é o que nós temos que dar hoje um apoio, uma força para o nosso prefeito e vice-prefeito, porque senão o município, o ano que vem, estará numa situação muito difícil. Então seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Bueno. Eu gostaria de fazer um registro aqui, cumprimentar a todos os profissionais de educação física pela passagem do seu dia, que foi dia 1º de setembro. Esses profissionais que atuam como bacharéis, como o bacharelado, né, em clubes, academias, prefeituras, autarquias, fazendo todo esse trabalho esportivo e um trabalho social com crianças, jovens, adolescentes, terceira idade e todos os segmentos da sociedade, né? E também, evidentemente, aos professores que atuam nas escolas de educação básica do nosso município. E aqui eu faço uma referência também à lei do vereador Luilson, da importância dessa lei que veio a beneficiar não só os profissionais, mas toda a população, que é um direito do cidadão de ter o acompanhamento do profissional de educação física. Eu vejo ali a presença de alguns professores, a professora Cristiane Kerb e a professora Simone,
E me lembrei aqui da passagem, sexta-feira, o 30 de agosto, como eu já tinha falado semana passada, a respeito da importância do 30 de agosto para os professores da rede estadual de ensino. E foi uma manifestação extremamente importante para continuar mantendo as conquistas e os direitos dos professores. Eu estava aqui, não fui a Curitiba, mas estava ali no calçadão, acompanhando a manifestação e conversando com alguns professores, o professor José Jasquil, que já foi presidente, o professor José Benazzi, enfim, com os professores ali, falando a respeito das dificuldades e das lutas que nós passamos nessas caminhadas. E a importância dessa manifestação e do sindicato e do dia do 30 de agosto. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Clarito Denivardo Barbosa. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, imprensa falada, escrita, representantes de comunidades que eu vejo aqui, professores, representantes da associação da prefeitura, também da AME, os advogados, as autoridades que aqui se encontram, saúdo a todos e agradeço pela presença. Quero aqui dar uma continuação da parte de cortes de despesa e dizer aqui também, não é só no município, mas em todas as secretarias de saúde, Secretaria do Estado. Quer dizer que estive a semana passada e também no mês passado, que se encerrou, em Curitiba, junto com o Dr. Ari Carneiro, o diretor da 6ª Regional de Saúde. E lá estiveram os 22 diretores, que são 22 regionais no estado do Paraná inteiro, e coordenadores, conversando sobre essa parte de cortes, né? 20% pelo menos de cortes de cada regional. Não em termos de medicamento e saúde, mas sim em outras coisas, tipo compra de material, diárias, combustível, manutenção de veículos. Então é para dar uma segurada por uns tempos e para que possa então conseguir diminuir essa despesa e reduzir no mínimo uns 15% ou 20%. E dizer que na minha região, dos conjuntos, houve uma época que eu fiz um abaixo-assinado junto com a minha comunidade e toda a região dos conjuntos para que se fizesse redução de velocidade ou passarela ou alguma coisa que pudesse amenizar os acidentes que ocorriam naquela região. Muitas pessoas me disseram assim: pode ser que depois que nós, quando estamos com uma certa idade, morrer, possa aparecer então essa obra. E eu entrei com o projeto, eu entrei com o requerimento. Passei para as mãos do nosso amigo Ayrton Roveda e hoje está praticamente 50% da obra concluída na BR-153, em frente às comunidades João Paulo II, São Luís e também Jardim Roseira e Correntes e Musulão. Eu quero dizer que as coisas demoram, mas elas acontecem. Basta com que a gente possa sempre estar presente e pedindo e colocando-se nas mãos dos amigos que fazem parte das autoridades, dos deputados, e também não só dos deputados, mas prefeitos e todas as pessoas que estão envolvidas nessas partes de adiantar as coisas para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Altair Lourenço de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, escrito falada e munícipes, meu boa noite. Eu venho aqui falar igual o nosso nobre vereador Clarito e gostaria de pedir uma atenção lá para o bairro Rocio, Rio da Areia, Limeira, que nós temos pedido, aqui já foi feito vários requerimentos, a questão de pinturas de faixa, a questão de faixas elevadas, e a situação está crítica no Rocio, gente. Está aumentando muito o número de moradores e está acontecendo muitos acidentes. Acho que o mínimo que nós podemos fazer aqui pela população é pedir para que o próprio Deonir dê uma olhada lá, dê uma melhor atenção para a nossa região, porque está complicada a situação. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Wilson Schwartz. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, a imprensa falada escrita, meu boa noite. Gostaria também, a exemplo do vereador Carlos Bueno, dar os parabéns pelo dia de ontem, profissional de educação física. São profissionais aí que fazem muito pelo município, ajudam muito na questão da saúde e na educação física de todos os munícipes aí. Então, meus parabéns. E queria falar, presidente, um assunto meio chato, mas acho que nós temos que nos ater para esse tipo de acontecimento, é que os nossos nobres deputados aí na última semana criaram o primeiro deputado presidiário do Brasil. E eu acho que nada mais justo nós sabermos quem são os deputados federais do Paraná que se absteram, que estavam na Câmara e não votaram. Então, vou lê-los aqui. Independente de partido, nós temos que ter a consciência que esse pessoal, ano que vem, está aqui pedindo voto, e eu acho que a população tem que saber disso. Então, o deputado André Zakharov, o deputado Eduardo Sierra, o deputado Abelardo Lupion, o deputado Ângelo Vagnoni e o deputado Nelson Padovani. Esses deputados estavam na Câmara de Deputados, na Câmara Federal em Brasília, e simplesmente não foram votar. Não se sabe o motivo e tal, mas acho que nós temos que ir atrás disso aí. Eu queria registrar isso aí. Quanto à questão dos cortes aí do prefeito Pedro Ivo, eu acho que nós tivemos no gabinete na sexta-feira e vimos a dificuldade dos números da prefeitura quanto à questão aí do limite prudencial da folha, como falado pelo vereador Daniel Rocha. E realmente eu saí muito preocupado, triste e até revoltado com algumas coisas que acontecem no município. Então nós temos que nesse momento dar o apoio ao prefeito Pedro Ivo, cobrá-los, sim, temos que cobrar, fiscalizar, mas nós temos que dar apoio, porque eu acredito que isso aí vai beneficiar toda a população lá num futuro bem próximo. Eu acredito que os comissionados, vereador Daniel, não é o principal motivo da questão do limite providencial ter sido atingido. Nós temos uma questão muito importante, que é o crescimento da receita, que nós deixamos aqui de fazer por 12 anos, uma lição de casa que tem que ser feita agora. Vai ter um peso político para o prefeito Pedro Ivo, mas ele vai ter que fazer, senão o município aí vai ficar uma condição muito complicada na frente da questão de negativas. E também, quanto à questão aí, eu acho que o que ele pode fazer é colocar no portal da transparência todos os salários de todos os servidores. Eu acho que isso aí vai dar um respaldo muito grande diante da população para saber quem são as pessoas e quem recebe X ou Y para trabalhar e ver o serviço que está sendo desenvolvido. Eu dou uma parte, o vereador Daniel. Essa questão no portal de transparências, como bem sabem vossas senhorias, eu tenho feito diversos requerimentos, inclusive o primeiro secretário, Luiz Schwartz, hoje, me passou a informação que o Pedro Ivo, o prefeito, vai divulgar todos os salários de todos os funcionários do município. Assim como o nosso é divulgado, assim como o da Justiça Federal é divulgado. A questão também do caro deputado, que infelizmente está preso e continua sendo deputado, cedo ou tarde o STF vai conseguir... Já cassou? O STF, isso era visto o que ia acontecer. Vai conseguir cassar essa sessão, porque não existe como a pessoa ele não pode votar mais. Está preso. O título eleitoral é recolhido. Ele deixa de ser um cidadão. É cidadão aquela pessoa que tem título de eleitor?
E ele não tem mais título de eleitor. Está recolhido. Eu não sei como aconteceu. Eu quis registrar para a gente saber quem são as pessoas que não votaram ou votaram pela cassação ou não. Muito bem registrado, muito bem registrado. O fato é que ele vai perder os direitos políticos e com certeza não vai ser mais deputado num breve período. Mas a gente tem que registrar, porque essas pessoas estarão aqui pedindo voto ano que vem, e nós temos que saber quem são e por quê. Até pedir uma explicação. Talvez seja alguma coisa de saúde e tal. Eu não fui atrás, não consegui ver. Pode ser, pode acontecer. Mas pelo que eu pude apurar, esses 5 deputados do Paraná estavam em Brasília e simplesmente não foram votar, se abstiveram. Muito bem lembrado, primeiro secretário. Mas amanhã vai acontecer novamente. Vai ter outro deputado com a mesma situação e vai. O correto é o Brasil inteiro, todos nós, vereadores, desde aqui, deputados estaduais, todos nós, mandar correspondência para eles para votação aberta. Exatamente. O povo quer saber quem é quem. Votação secreta. Que isso? Não pode continuar assim. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Daniel. E queria também registrar, presidente, fazer uma homenagem à Porto União e a 7 de setembro, nessa semana, né? Essa semana, então, temos 2 comemorações que marcam aí as festividades. Primeiramente, o aniversário de emancipação política e administrativa da nossa cidade irmã, Porto União, com imensa satisfação que uso a palavra para homenagear a Porto União e parabenizar todas as pessoas do município. E quando parabenizo essas pessoas, envolvo também as que moram ou trabalham em União da Vitória ou vice-versa. Para quem vive aqui, as diferenças geográficas, na verdade, não existem, né? Por isso, a União da Vitória também está em festa essa semana. Obrigado ao município vizinho pela sempre parceria e por estarmos tão próximos, tanto ao trabalho que fazemos, como nas ações em prol das pessoas. E, além disso, a proclamação da independência do Brasil será comemorada no dia 7 de setembro. Muito mais que os desfiles e as homenagens, gostaria de destacar essa data como um momento que pede reflexão. Tivemos um ano com participação em manifestações populares intensos, o que nos permite pensar que faremos um povo de lutas e que, em sua independência, dia a dia, isso é bom. Para as pessoas e para o Brasil, estamos amadurecendo em relação aos aspectos que antes poucos tinham conhecimento. A política é um deles. Por isso, vamos comemorar essa data com otimismo, porque estamos diariamente fazendo um Brasil melhor. Fico honrado de poder participar da organização política do Brasil e a cada dia me comprometo a fazer o melhor para o bem comum. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zilioto Daldim. Senhor presidente, senhores vereadores, só comentando aqui sobre o IPTU. Senhores, de 5 anos atrás foi aprovado o refisco por essa Câmara para colocar em dia o IPTU da Vitória. Existia 16 mil carnês de IPTU em atraso. 16 mil. O valor que nós tínhamos, somando tudo para receber, era de 22 milhões de reais. Só pagaram 800 e poucos mil. 875 mil, se não me falha a memória. E alguns ainda deram entrada, mas por motivos ficou para frente por causa de ações judiciais. Então, vocês vejam a situação que o nosso município se encontra. E isto tudo, acompanhado com a queda do fundo de participação, da parte do município, fez com que o prefeito tomasse essas medidas que a população apoia. Eu tenho certeza que a população da Vitória apoia essas medidas que foram tomadas nessa última semana pelo prefeito Pedro Ivo. A gente sabe que o número de pessoas que existiam ali poderia ser reduzido. E o prefeito tomou uma iniciativa, na verdade, falando politicamente para ele, não é boa, mas medidas corretas que a população tanto espera do gestor público. Eu vejo assim que é uma oportunidade única para colocar a casa em dia, para que se busque novos caminhos, para que futuramente, como foi feito o seu requerimento, isto não vai ocorrer nas próximas administrações, vai ajudar. Então são medidas impopulares, mas com uma necessidade muito grande. Em relação num seminário que nós fizemos, nós estávamos comentando com um palestrante sobre a política nacional. E o palestrante falou
algo assim que realmente todos devemos pensar. O problema da política não é no interior do país. O problema da política suja, a política, está nos grandes centros. São fatos como ocorreram na semana passada, que fazem com que a gente se envergonhe de ser político. Porque um cara preso, como foi falado aqui, e eles fizeram uma maracutaia para o cara permanecer. Graças a Deus, ainda hoje de manhã nós comentando que o Supremo Tribunal ia dar um jeito nisso aí, e parece que já deu. Então, são coisas assim que faz que a gente tem que realmente protestar. Só que, como a gente sempre fala, eu tenho falado aqui nós falamos para 4 paredes, pessoal. A nossa voz chega muito perto, não vai longe. A nossa voz não vai longe. Só vai para quem... Por causa disso que é necessário que a população venha assistir às reuniões da Câmara, fiquem a par do que os vereadores, qual é a preocupação dos vereadores, por que eles lutam, e aonde pode chegar a nossa voz. É só para vocês, e vocês ser aquele fomento, levar ao conhecimento dos outros o que realmente acontece aqui dentro dessa casa. Também gostaria que, como toda semana eu estou falando alguma coisa da saúde, então vou relatar mais alguns fatos curiosos. E tem gente que é contra a vinda de médicos de outros países, infelizmente, né? Na semana retrasada, um rapaz foi internado, não vou citar o hospital, um acidente, fratura na coluna. Imobilizaram o rapaz, ficou lá 4, 5, 6 dias, a família louca, tentando arrumar um leito na UTI, e uma UTI para transportar o cidadão, todo imobilizado. O rapaz chegou em Curitiba, depois de tanta tentativa, a família desesperada, o senhor bem sabe disso. Chegou em Curitiba, eu disse, por que você está aqui? O médico falou para o rapaz, não, porque eu fraturei a coluna. Disse, o senhor não tem nada. O senhor, não posso andar, doutor. Não, o senhor pode, não tenho como andar, eu estou com a coluna fraturada. Vou fazer um milagre então. Foi isso que o médico falou. Então sente. Ajudou o cara a sentar. Agora levante. Ajudou o cara a levantar. E aí ajudou o cara a andar. Então o despreparo de certos cidadãos, a falta de vontade é tão grande que faz com que as famílias, muita gente chegue à loucura. E vou dar agora uma outra ao contrário, para vocês verem a situação que nós estamos. Na semana passada, um cidadão também foi para um outro hospital de União da Vitória, ele teve uma queda, e o médico, não, o senhor caiu, o senhor se machucou, mas o senhor vai fazer uma fisioterapia. O cara fez lá 10 sessões de fisioterapia e ficou imóvel. Fratura na coluna. O mesmo médico que operou o Dr. Vilinho, teve que vir aqui. Ainda bem que essa família tem condições. O mesmo médico que operou o Dr. Vilinho, veio à União da Vitória fazer a cirurgia no cidadão. O médico não tinha constatado fratura nenhuma. E o cara ficou quase, não sei se não vai ficar paraplégico. Então são certas situações como essa que fazem com que a gente veja que a saúde está um caos, não só em União da Vitória, em todo o país. Numa cidade pequena como a nossa, acontecendo fatos como este. Médico fazendo corpo mole em postos de saúde. Fazendo corpo mole. Atende 10, 12 mal. Aqueles médicos pai de santo que bota a mão na cabeça, baixa a cabeça e vai prescrevendo as coisas. Como se fosse o cidadão que está ali, é simplesmente um número para ele. Porque ele só atende 12 fichas ou 16 fichas. Então, a necessidade de se mudar, não são todos, tem muitos médicos bons, só mais um segundo. Tem muitos médicos bons e que a gente deve enaltecer, até vou fazer uma moção na próxima semana para um médico. Mas tem muitos médicos aí que não merecem o certificado que tem e a profissão que se formaram. Porque a vida é muito mais importante do que o dinheiro, que o poder financeiro. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Mário Lúcio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita, falada, televisionada.
munícipes presentes, sempre um prazer tê-los aqui. Eu queria me reportar mais ao fato, quando se falava da votação da Câmara dos Deputados, também ao que se referia o vereador Luilson. E realmente, às vezes, as coisas são salutares. Porque, diante da reação pública em cima disso, foi tomada uma decisão na Câmara que nenhuma votação mais a respeito de cassação vai acontecer antes que lá também o voto seja aberto. E isso é muito importante para nós. Nós, aqui na Câmara de União da Vitória, que já tomamos essa medida há muito tempo, os nossos votos não são secretos, nós damos a cara para o voto que nós fazemos, que nós manifestamos, e eu acho isso muito importante. E a Câmara Federal agora, justamente por causa desse fato, vai tomar essa decisão, que eu acho que vai mudar em muito a cara dos votos do que está acontecendo no Congresso Nacional. Porque hoje tinha até uma charge no jornal onde que estava todo mundo mascarado, todo mundo mascarado realmente, né, para votar, porque ninguém sabia quem que era. É igual, por exemplo, esses manifestantes que vão mascarados para manifestação. Eu acho um absurdo. Eu acho que a pessoa, quando vai se manifestar, ela tem que botar a cara. Ela tem que mostrar quem que é que está se manifestando. Então, a gente vê nos grandes centros, o cara põe uma máscara e vai para a manifestação. É óbvio que está com intenção de fazer alguma coisa. E isso me deixa preocupado, que nós também não tomamos, não sei, a política, como tomar uma decisão em cima disso, porque realmente torna-se difícil, porque aí vamos coibir a manifestação, não podemos. Eu acho que a manifestação é uma coisa democrática, tem de acontecer. Agora, como fazê-lo, eu acho que a pessoa tem que mostrar a cara, a pessoa tem que ter personalidade. E nós aqui, pelo menos, temos personalidade. Votamos, podemos ser contra ou a favor, mas votamos olhando no olho. Isso é muito importante, senhor presidente. E eu acho que o Brasil está ganhando muito justamente com o fato de agora ter acontecido isso. Já foi convocado, inclusive, o suplente do deputado, já assumiu, porque ele, justamente como diz o vereador Daniel, ele não pode votar, ele não pode nada, então tem de assumir outro no lugar. E eu acho que a Câmara, o Senado, o STF já cassou também. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo. Ainda em tempo, o vereador Daniel Rocha. Obrigado pela paciência, senhor presidente. No que tange ao requerimento dos cargos em comissão, vereador Carlos Humberto, muito bem explanado também a sua colocação, mas só na questão ali da aposentadoria, não vou citar novamente, você falou de funcionários que estão há anos na prefeitura e ganham cerca de 5, 6 mil reais, por mais que eles tenham o tempo de contribuição e a idade, não existe a aposentadoria obrigatória ou compulsória antes dos 70 anos. Então, é só com 70 anos que o funcionário público é obrigado a deixar o serviço público. Antes disso, mesmo que ele tenha todos os requisitos para a aposentadoria, ele não é obrigado. Porém, o Pedro Ivo não é inexperiente, ele já foi prefeito 4 anos, 8 anos deputado, com certeza vai ter alguma negociação, com certeza vai ter alguma conversação com essas pessoas, só para ressaltar isso. Outra questão, o decreto estadual lido por Vossa Excelência, ele serve como norte, mas ele não serve como medida aqui. Porque cargo de confiança, funcionário público municipal, é interesse local, é interesse público nosso. Não tem aplicabilidade um decreto estadual nesse tipo de matéria. Por quê? Por isso que nós temos que resolver aqui essa questão do número de cargos de confiança. Isso é condicional. O interesse local é só o município que pode legislar. Não existe lei federal maior, estadual maior, e sim interesses. Interesse local é o município, estadual o estado, e federal o governo federal. Daí podemos dizer, não, mas tem lei federal que se propõe municipal. É lógico, a Constituição elenca tudo que o governo federal pode legislar. É quase tudo. Sobra pouca coisa para o município. Mas o que sobra para o município, nós que cuidamos, nós que legislamos e nós que aplicamos. A questão também, vereador Wilson, é a questão que Vossa Senhoria colocou, que não exclusivamente são os cargos de confiança que explodem a folha de pagamento.
Contudo, eu sempre defendo os funcionários, porque eu fui 10 anos funcionário concursado da Prefeitura da Vitória. Eu fui 2 anos funcionário concursado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então eu defendo, porque o funcionário, ele tem um vínculo com o município, e não um vínculo político. Se você pegar o cargo de confiança, sempre vai ter um vínculo político com A, B ou C que nomeia. Então, ele não tem aquela premissa ou aquela situação de sempre defender o povo ou a instituição. Infelizmente, não todos, tem exceções, sabemos disso. Infelizmente, ele tem que defender o prefeito, o deputado, o presidente. Então é por isso que eu entendo salutar, necessário pessoas de confiança, mas um número reduzido. 30 pessoas seria suficientes. Secretários, primeiro escalão, segundo escalão, mas com atribuições definidas. Por exemplo, eu não tenho lista nenhuma, tudo que eu estou falando é diante da impessoalidade, porque eu não sei ninguém se foi mandado ou não foi, mas está inventos por aí que o secretário de Cultura talvez não continue mais, o diretor de Cultura não continue mais. Então, é uma pessoa que entende da área, entende da parte teatral, escreve bem, está com problemas de saúde, tudo bem. Se amanhã for nomeado outro secretário de Cultura, tem que ser uma pessoa capaz também. Uma pessoa da ALVE, da Academia de Letras, vamos dizer nomes, aqui não tenho vínculo político com ninguém que vou falar nomes, mas a Faina Urbachuk, pode ser o professor Almir Rosa, pode ser o professor Cordovan de Mello, pode ser alguma pessoa que tenha um vínculo com a cultura, uma pessoa que entenda de literatura, uma pessoa que entenda de teatro, alguma pessoa que entenda de cultura geral, e não política, isso eu quero dizer. O Delbray entendia disso? Entende disso. Porém, ele está com problemas de saúde, que a gente sabe disso, e está saindo. Mas se for nomear alguém, a gente não quer política, e sim a parte técnica. É isso, na minha opinião, que falta talvez no nosso município. Claro, vereador, fique à vontade. Obrigado. Eu também defendo o funcionalismo, o servidor. O que eu citei é que nós temos algumas discrepâncias lá. Nós tivemos sexta-feira, e para você ter uma ideia, tem funcionário público ganhando R$11.000 por mês. Eu acho isso aí uma discrepância que não tem tamanho. Então, eu acho que nesse sentido que eu falei. Obrigado pela parte. Não, claro, e a hora de fiscalizar isso. A tua preocupação é excelente, é a hora de a gente verificar toda essa situação nas folhas de pagamento, mas já é um começo. Tanto que quando eu abri a minha palavra na sessão, eu elogiei o prefeito pelas medidas de austeridade. Não é só criticar a oposição por oposição, oba-oba. Temos que... nosso papel é esse. E por isso é importante o portal da transparência, que vai dar a publicidade de quem são as pessoas, o que estão fazendo, para até justificar esse tipo de corte que ele está fazendo. Exatamente, até para o prefeito ter mais... Seu tempo está esgotado, vereador. Só mais um minutinho, senhor presidente. Só para o prefeito ter essa questão de poder fazer as ações necessárias diante das informações. Daí o povo vai ter as informações, vai saber quem está certo e quem está errado. Boa noite, senhor presidente, e obrigado pela paciência. Com a palavra o vereador Valdecir José Rático. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, quero agradecer a presença de toda a comunidade acompanhando a reunião na Câmara, e isso é muito importante, para que todos saibam que os vereadores todos estão trabalhando em favor da comunidade. Essa redução desses cargos comissionados, eu acho assim que vem num momento muito importante, porque e dou os parabéns ao Pedro Ivo, ao Jair Brunhago pela coragem, porque eles estão fazendo a lição de casa, enxugando a prefeitura e deixando para que tenhamos esses investimentos, esses projetos que forem encaminhados ao governo federal e governo estadual para que venham para a nossa cidade. Então, lógico que é uma medida que repercute
de repente não muito a favor deles politicamente, mas eles estão trabalhando pela população, assim como nós, vereadores. Quero dizer também que esses cargos que foram agora que foram tirados, né, esses cargos comissionados, a prefeitura ela vai, com certeza, quando for nomear secretários de primeiro e segundo escalão, com certeza que eles vão colocar cargos competentes, porque senão eu acho que não seria viável nem ter uma medida dessa, se for para mais tarde continuar na mesma coisa. Então, com certeza que o Pedro Ivo, o Jair vão ter sabedoria para colocar as pessoas certas nos lugares certos. Eu quero falar aqui da empresa Unistar, onde, voltando ao assunto dessa casa de lei que todos já se pronunciaram, que no mínimo eles tenham um bom senso e venham a favor da população, tirando esses 10 minutos de cortesia. Hoje eu andei no centro e estava verificando aquele corrimaço das meninas, de amarelo, correndo pelo meio dos carros, se atropelando, porque chegava um carro, ela tinha que ir lá, correr, e estava uma correria danada, e gente brigando, e discutindo, e na chuva. Então que a empresa tenha um bom senso. No mínimo é uma mesma empresa, ou de uma mesma direção, a empresa que fez aquele asfalto lá na Vila Coradinha, aquele asfalto de farinha que está debuiando tudo. Então eu acho que a população, ela já paga tudo quanto é coisa. Esses dias faleceu um cidadão, não tinha possibilidade de fazer o seu... Foi pedir lá, ganhou o caixão, ganhou tudo, e não tinha dinheiro nem para colocar flor no velório. R$650 para colocar as florzinhas dentro do caixão e mais um minuto. Então eu acho um absurdo, às vezes, o que acontece na cidade. E eu gostaria que essa empresa tivesse o bom senso de estar nesse 10 minutos. Concedo ao vereador Carlos. Não, só para voltar um pouquinho ao que o vereador Rocha falou. Ô, vereador, eu comentei na minha palavra que o prefeito Pedro Ivo Gerburnego está convidando esses professores para conversar e ver a possibilidade de se afastarem. É lógico que eu não quero, nem você, ninguém quer que os bons professores saiam. E como eu falei, que bom se todos ganhassem 6.500, 7.000 reais, que seria o justo. Infelizmente não é assim, certo? E outra coisa, o que o vereador Luiz falou, e o senhor não tem conhecimento, realmente não são poucos os funcionários que estão ganhando aí 8, 9, 11 mil reais e não são secretários nem cargo de confiança. Que bom quando tiver o portal da transparência para a gente poder acompanhar isso daí. Seria isso. Pela ordem, senhor presidente, ele não tem... Só desculpa... O senhor tem que pedir uma parte ao vereador, se ele conceder... Mas não tem nada a ver com o que ele estava falando, vereador. Tá. Senhor presidente, o senhor tem que pedir uma parte. Vereador Carlos, o senhor está equivocado também no seu pronunciamento, e o senhor também está equivocado, o senhor não pediu uma parte. Só concluir. Está encerrado o seu tempo, vereador. Tá ok, então, muito obrigado, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, gostaria de ainda falar mais algumas coisas a respeito justamente desses possíveis cortes, né? Eu sou gestor público e quero falar a respeito do que eu entendo, do que está ocorrendo. 90% possivelmente de todo funcionalismo, excelentes funcionários, prestadores de serviço, estão ganhando seu dinheirinho honestamente, certo? Ocorre que, segundo falácia, existem pessoas com salários irregulares dentro da estrutura do servidor público. O servidor público, o salário dele é construído, está dentro de uma estrutura pública. Tem os salários adicionais, né? Tem gratificações, tudo embasado em lei. E o que acontece?
Segundo consta, segundo é falado, dentro de alguma secretaria, há excesso fora da lei. O Tribunal de Contas, por ter feito a auditoria, e tem feito, inclusive, aqui no próprio Legislativo, está aí o nosso diretor que pode falar, tem vindo sistematicamente fazer auditoria, tem estado na Prefeitura. E tem encontrado irregularidade e colocou sob a responsabilidade do cargo público, do prefeito e do vice-prefeito, que, se não for tomado medidas, podem responder perante a lei, inclusive, né, ser penalizado nas próximas eleições. Eu gostaria de dizer também que, além desse problema encontrado neste momento, que eu parabenizo a situação do prefeito e do vice-prefeito, que estão tomando uma medida necessária nessa hora, ainda temos a falta de reajuste do IPTU há mais de 10 anos, como o Vossa Excelência falou, há mais de 10 anos. Ainda, além disso, os cortes do fundo de participação dos municípios. Então, o que acontece? O União da Vitória realmente chegou num ponto em que, se não tomar uma providência, a Prefeitura vai responder. Vamos dizer assim, o prefeito e vice-prefeito vão responder. E o que ocorre? Para que isso não aconteça, o tribunal já sinalizou com o sinal vermelho. Chegou ao fim do caminho. Ou é agora ou nunca. Então, eu queria só dizer isso, senhor presidente, senhores vereadores, e dizer que eu concordo plenamente com que seja feito, tomado medidas. Eu dou uma parte, Vossa Excelência. Vereador Carlos Humberto, o senhor tem razão no que o senhor falou. Tem razão, total razão. Só que na hora inoportuna. Podia ter pedido uma parte, eu sempre cedi a parte e vou continuar com essa minha situação. Na questão do STAR, que foi comentado agora, por mais que tenha os 10 minutos, o município também tem que fazer a parte dele, porque o município cobra 15% ou 10%, como o vereador Wilson falou, muito claramente semana passada. Se o município abrir mão de parte disso, os 10 minutos vão continuar tranquilamente. Boa noite e obrigado pela parte, senhor Castilho. Eu ainda dou uma parte aqui ao nobre vereador. Olha só, voltando ao assunto que o vereador Castilho está discorrendo sobre a questão e o exemplo do município aqui, do prefeito, de fazer o corte, né, nos cargos de confiança, eu acho que está aí a sugestão também para o governo do Estado. O vereador Clarito, como bem elucidou ali e falou a respeito, eu vejo que não é na questão de manutenção e da estrutura, mas sim dos cargos de confiança, uma vez que sempre há reclamação na questão do reajuste do funcionalismo. É um bom exemplo e uma boa medida para ser seguida também pelo governo do Estado. Seria isso, senhor presidente. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e convocamos a próxima reunião ordinária para o dia 9 de setembro de 2013. A todos, nosso muito obrigado e boa noite.